Olá. Hoje a gente vai analisar um material que já começa com um termo que parece ficção científica. Direito alienígena. É um bom nome, né? Pois é. Mas calma, não vamos falar de OVNIs. A gente está falando das fontes estrangeiras que moldaram o direito administrativo brasileiro. Exatamente. E para quem está se preparando para concursos, entender essas origens não é só curiosidade, sabe? É uma ferramenta estratégica. Ah, com certeza. Muitas questões de prova testam justamente a capacidade de identificar de onde veio um determinado conceito ou princípio. É uma pegadinha clássica. Certo. Então vamos desempacotar isso. A missão de hoje é mapear essas influências, mostrando como ideias da França, Itália, Alemanha e até do sistema anglo-saxão foram adaptadas para a nossa realidade. Isso aí. Vamos ver os conceitos-chave, exemplos práticos e, claro, como isso aparece nas provas. Ok, vamos começar pela França, então, que parece ser o ponto de partida clássico para tudo que é direito administrativo, certo? Sem dúvida, a França foi pioneira em criar um regime jurídico próprio para a administração. É a base de tudo. As principais contribuições que a gente absorveu foram, assim, bem estruturais. Tipo o conceito de serviço público. Esse é o principal. A ideia de que certas atividades essenciais devem ser prestadas pelo Estado. Isso vem da famosa Escola de Bordeaux. É um pilar do nosso direito. Que sempre cai em prova. Sempre. E junto com isso, a teoria dos atos e contratos administrativos. Ah, a ideia de que o que o governo faz não é a mesma coisa que um contrato entre eu e você. Exatamente. Os franceses desenvolveram essa noção de que os atos e os contratos da administração, eles têm características especiais, como, por exemplo, os atributos de presunção de legitimidade e a autoexecutoriedade. Executoriedade. Que é aquele poder de agir na hora sem precisar de uma ordem do juiz antes, né? Perfeito. Além disso, a gente aprendeu com eles a teoria da responsabilidade civil do Estado. Quando o Estado erra e tem que indenizar. Exato. Termos como faute de service, a falta do serviço, que aparecem muito em estudos sobre omissão estatal, são uma herança direta de lá. E, claro, o princípio da legalidade. Que é aquela regra de ouro. A administração pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Em oposição total à autonomia da vontade do direito privado, onde a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Entendi. E a Itália? Qual foi a peça que eles trouxeram para esse nosso quebra-cabeça? A Itália nos trouxe conceitos que são, assim, fundamentais sobre a organização da máquina pública. E o fascinante é como esses conceitos são práticos do dia a dia. Como, por exemplo? A autarquia. O próprio conceito de autarquia foi importado de lá. O material que a gente analisou usa uma analogia ótima. Eu vi essa. Ele diz que a autarquia é como se fosse o filho preferido da administração. Filho preferido. Gostei. Por quê? Porque, olha só, embora ela faça parte da administração indireta, ela é uma entidade de direito público com prerrogativas muito, mas muito parecidas com as da administração direta. Ah, entendi. E ela pode exercer atividades que são exclusivas de Estado. Pensa no INSS, por exemplo, ou nas agências reguladoras. Faz sentido. E além das autarquias? A ideia de entidades paraestatais. São aquelas que atuam ao lado do Estado, como as do terceiro setor, o Sistema S, as organizações sociais. O conceito evoluiu muito aqui no Brasil, mas a semente, a origem, é italiana. E tem mais uma coisa, né? A questão do mérito do ato. Ade e mérito. A noção de que o Poder Judiciário ele pode controlar a legalidade de um ato. Vê se foi feito conforme a lei. Isso. Mas ele não pode substituir o gestor no seu juízo de conveniência e oportunidade. É uma separação fundamental. Agora, a Alemanha. Pelo que eu vi no nosso material, a contribuição deles é mais abstrata, focada em princípios, correto? Exato. A doutrina alemã é muito refinada e nos trouxe ferramentas de controle que são importantíssimas. A primeira que vem à mente é o princípio da razoabilidade. Com certeza. A ideia de que as decisões administrativas precisam ser sensatas, proporcionais, ela funciona como um limite para a discricionariedade, para evitar excessos, decisões absurdas. E tem outra contribuição bem interessante que o material destaca:
que é sobre os conceitos jurídicos indeterminados. Ah, sim. Aqueles termos abertos na lei que tem uma zona cinzenta, né? Exato. O exemplo que o material usa é ótimo. A diferença entre um simples descumprimento de ordem, que pode gerar uma advertência, e uma insubordinação grave, que leva à demissão. Onde termina um e começa o outro. Pois é. A análise do caso concreto é que vai definir em qual lado dessa zona cinzenta a conduta se encaixa. A teoria alemã nos dá um método para fazer essa análise. E por último, vindo da Alemanha, a segurança jurídica. Sim, especialmente no seu aspecto de proteção à confiança. É a ideia de que o cidadão não pode ser surpreendido por mudanças inesperadas do Estado e que a sua boa-fé deve ser protegida. Isso me parece muito importante. E isso se conecta à teoria do órgão, do alemão Otto Gierek, que diz que a atuação do agente público é imputada ao Estado. Então, se o Estado agiu, ele criou uma expectativa que precisa ser respeitada. Ok, para fechar as fontes, temos o sistema Common Law, dos Estados Unidos e da Inglaterra. O que a gente pegou de um sistema que é tão diferente do nosso? Pegamos elementos muito pragmáticos e focados na proteção do indivíduo contra o Estado. E o principal deles, que sempre cai em prova, é a unicidade de jurisdição. Esse é o ponto fundamental. Totalmente o contrário do modelo francês de contencioso administrativo. Nós adotamos o sistema inglês, onde um único poder judiciário julga todas as causas. Todas, inclusive as contra a administração pública. O que é uma escolha filosófica forte, né? Coloca o Estado no mesmo patamar do cidadão perante o juiz. Exatamente. E, além disso, a gente trouxe os remédios constitucionais. Instrumentos como o mandado de segurança, o mandado de injunção, são muito inspirados nesse sistema. E o devido processo legal. Claro, a garantia de que ninguém será privado de seus bens ou da sua liberdade sem um processo justo, com direito ao contraditório, à ampla defesa. E tem uma importação mais moderna, que a gente vê no dia a dia. As agências. O modelo das agências reguladoras, Anatel, Anvisa, é uma importação direta do direito norte-americano. A agencificação. Isso. A ideia é criar entidades técnicas, autônomas, para regular setores específicos e complexos com menos interferência política. E a gente viu isso na prática, né? O embate entre o governo e a Anvisa durante a pandemia sobre as vacinas ilustra bem a importância dessa autonomia. Perfeitamente. Certo. Então, o que tudo isso significa na hora da prova? O material que a gente recebeu traz alguns exemplos bem diretos. Sim, e eles são muito didáticos. Uma questão, por exemplo, afirmava que o Brasil adotou o sistema de contencioso administrativo francês. Erradíssimo. Como a gente acabou de ver, adotamos a unicidade de jurisdição do Common Law. Exato. Outra questão pedia para identificar uma influência do direito alemão. As alternativas eram controle jurisdicional, conceito de serviço público, conceito de autarquia. Influências do Common Law, da França, da Itália. Isso, e a quarta alternativa era a forma de aplicação do princípio da segurança jurídica. Que é a resposta correta, de origem alemã. Perfeito. Isso mostra como é crucial associar cada conceito à sua origem. A banca adora fazer essa troca. Depois de olhar para todo esse passado, o material também aponta para as transformações mais recentes do direito administrativo. Ele não é estático. De jeito nenhum. É um campo que não para de evoluir. E o material destaca 4 grandes movimentos, 4 tendências. A primeira é a constitucionalização. Isso. Muitas regras que antes eram de lei comum foram parar na Constituição, e isso tem um efeito prático gigantesco. Que é? Aumentar o poder de controle do judiciário. O juiz passa a analisar os atos administrativos não só pela lei, mas à luz de todos os princípios constitucionais. A analogia do cobertor curto do material é perfeita para explicar isso. Ao ampliar o controle judicial, o cobertor do juiz aumenta e o do administrador diminui. Reduz-se a discricionariedade administrativa. Genial. A segunda tendência é a democratização. Uma crescente participação da sociedade nas decisões. A gente vê isso em consultas públicas, audiências, uma maior exigência de transparência. E a terceira é a subsidiariedade. Que é a ideia de que o Estado deve atuar menos diretamente, sabe? Ele transfere atividades para o setor privado, com as privatizações, ou para o terceiro setor,
com a publicização. E foca mais no seu papel de... De Estado regulador. Ele sai de cena como executor e entra como fiscalizador. E por último, uma mudança de foco, talvez mais filosófica. A centralidade na pessoa humana. Exato. As decisões administrativas cada vez mais pautadas pela dignidade humana, pelos direitos fundamentais. O exemplo do reconhecimento do nome social é o melhor de todos. Que jornada! Passamos pela França, Itália, Alemanha, pelo sistema common law e até pelas transformações atuais do nosso direito administrativo. Fica claro que ele é um mosaico de muitas ideias, né? Exato. E o que é fascinante aqui é que depois que a gente entende de onde vieram as regras e para onde elas estão indo, surge uma questão ainda mais básica, mais essencial. E qual seria? A gente falou o tempo todo em Estado, administração, governo. Usamos quase como sinônimos. Pois é. Mas eles são sinônimos? Tecnicamente, não. De jeito nenhum. Para construir um conhecimento sólido, o próximo passo é diferenciar com precisão esses conceitos fundamentais. Certo. Entender o que é Estado, o que é governo e o que é administração pública. Essa é a base sobre a qual todo o resto que a gente conversou hoje se apoia. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.